Boas malta, o meu nome é Rodrigues Agui e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Os Meus 5 Minutos. Para hoje venho falar sobre a nossa experiência e-Link no Instituto Piaget, Almada, portanto uma universidade que nos convidou para fazer parte da job shop deles, ser patrocinadores, e também nos desafiaram para ir fazer um workshop no qual falávamos com os alunos e partilhávamos um bocadinho daquilo que era a nossa experiência, digamos assim, como jovens empreendedores. Portanto, como é óbvio, nós aceitámos logo os 2 convites, achámos que era bastante interessante, primeiro para brand awareness e depois para também conseguirmos chegar até alguns jovens que eventualmente pudessem integrar a nossa equipa. O que aconteceu foi que, relativamente ao workshop, nós aceitámos, mas era literalmente uma palestra para os alunos, e nós ficámos logo um bocadinho confusos sobre o que é que nós vamos falar com eles, ou seja, não vale a pena estarmos aqui a falar de coisas muito técnicas nem de trabalho, e rapidamente percebemos também, por já termos estado sentados no lugar deles, o que era o mais importante para eles quando viam dois jovens que estavam a fazer o seu percurso. Eu achei que o mais indicado, em conjunto com o Eduardo, seria: bem, vamos contar-lhes um bocadinho sobre como foi a nossa experiência e como nós decidimos ou percebemos o que era aquilo que nós queríamos fazer, ok? Uma das coisas que eu senti mais dificuldade quando estava no lugar deles era clareza sobre aquilo que eu quero fazer. E nós descobrimos a nossa clareza, não foi fácil, mas achámos que ia ser o ideal perceber um bocadinho o que é que nós fizemos para ter essa clareza, para que eles, no lugar em questão, consigam perceber também e conseguir dar um passo atrás, sair um bocadinho do nosso mundo de zombies que é as redes sociais, TikToks ou literalmente o vosso grupo de amigos, e dar um passo atrás, olhar para a sua vida de uma forma um bocadinho mais macro e perceber, ok, que é que eu realmente quero fazer? E é uma resposta que não é nada fácil de encontrar, mas que para a encontrar nós temos que estar à procura e não estar, digamos assim, em piloto automático, que é o que acontece muitas vezes. No entanto, a nível do workshop, então, tínhamos esta ideia, definimos, planeámos e organizámos tudo para esta conversa a nível da banquinha. E é sobre isso que eu venho aqui falar hoje. Foi também engraçado, nós não pensámos assim tanto a fundo, mas tivemos uma experiência bastante positiva. Qual é que foi? Basicamente, pronto, nós íamos ter uma banquinha numa job shop, numa universidade que nós não conhecíamos, nunca lá tínhamos estado, nem sabíamos onde é que nós nos íamos instalar. Ok? Se era fora, se era dentro, quanto espaço é que iríamos ter, não sabíamos. Então, aquilo que nós definimos foi o seguinte: ok, boa, vamos comprar uma data de brindes, vamos comprar também aqui um placar e vamos ter aqui uma banquinha toda engraçada e gira e decorada para receber aqui os alunos, partilhar um bocadinho sobre aquilo que é a nossa marca, sobre aquilo que é a nossa empresa e conseguir atrair pessoas. Boa. Uma das coisas que eu aprendi, digamos assim, a ir a alguns eventos, seja job shop, seja feel da vida, seja o que for, foi que, para mim, o que atrai mais a atenção das pessoas é a dinâmica nas bancas. Ok? E não propriamente o conceito da empresa, digamos assim, porque há eventos que existem 100 empresas, mas depois, nestas 100 empresas, tu consegues perceber perfeitamente que uma tem uma fila interminável, que é aquela que está a oferecer pipocas, por exemplo, e depois outra está às aranhas. E sempre me questionei porquê? Porquê? Mas a resposta é bastante intuitiva. E nós tivemos a nossa primeira banquinha e posso dizer com confiança que foi a banca que mais dinâmica teve. E agora vou partilhar também qual é que foi a nossa dinâmica, quais é que foram as ideias que tivemos e qual é que foi aquilo que realmente aconteceu. Portanto, para nós era um no-brainer que a nossa banquinha tinha que ter algum tipo de atividade. Ok? Não era simplesmente aquelas banquinhas que têm os gifts que as pessoas tiram se lhes apetecer e não passa disso. Com isto, eu fiquei responsável por organizar esta parte da dinâmica e o Eduardo ficou responsável pela parte dos gifts e da decoração da banca. Que dinâmica é que eu pensei? Eu tive 3 ideias e vou começar pelas ideias que tive e depois vou partilhar aquilo que realmente aconteceu. Portanto, a minha primeira ideia foi ter uma roleta em que as pessoas rodavam a roleta e depois podia sair uma data de prémios e mediante esses prémios eles recebiam. Ok, fixe, relativamente dinâmico. Acho que não se concretizou porque não consegui comprar a roleta a tempo, mas acho que ia ser dinâmico, mas não ia ser também a mais divertida de sempre. Depois, a segunda hipótese que me surgiu foi literalmente quase o mesmo conceito, só que em vez de ser uma roleta, ser um dado. Um dado gigante para ser mais divertido, digamos assim, ok? Portanto, as pessoas chegam, rodam um dado gigante e acho que isto é bastante atrativo num ambiente que é relativamente sério, digamos assim, a malta dar a rodar dados e ser um dado gigante, ser uma atividade tão visual, é bastante atrativo. No entanto, tive literalmente o mesmo problema que tive com a roleta, foi que não consegui comprar o dado a tempo. Com isto, estávamos literalmente no dia anterior
E sim, shame on me por ter deixado as coisas para a última, mas honestamente tivemos as semanas mais caóticas de sempre. Portanto, literalmente eram, sei lá, 10 da noite e eu estava a pensar, bem, o que raio é que eu vou fazer para esta banca ter alguma dinâmica? Eu e o Edu já tínhamos falado, já tínhamos definido, ok, nós vamos oferecer aqui uma data de coisas, sejam elas canetas de Itlink, vamos ter cartões, temos autocolantes, se bem que isto não é a cena mais divertida de se receber ou de entregar, mas vamos ter canetas, vamos ter gomas. Bora lá ter gomas. Fernando, gomas é uma coisa que normalmente é bastante atrativo e só nos falta, digamos assim, uma atividade que não seja só as pessoas pegarem no copo e irem-se embora com as gomas. Portanto, qual é que foi a atividade que nós fizemos? Basicamente, eu tinha uma coisa que roubei do ginásio, mini ginásio, digamos assim, da minha mãe, que é uma tábua redonda de equilíbrio, em que tu tens de estar bastante bem posicionada para conseguir estar equilibrado em cima da tábua. Portanto, aquilo que nós definimos foi, ok, vamos ter aqui a mesa toda bonita, vamos ter os copos de gomas em cima da mesa para ser bastante atrativo e visual. As pessoas, quando quiserem gomas, vão ter que fazer este desafio, que é ficar pelo menos aqui 10 segundos equilibradas nesta tábua. Vou dizer tábua, não é que não é uma tábua, mas pronto. E com isto era bastante divertido porque a atividade não era nada fácil. Eu próprio tenho algumas dificuldades em ficar lá 10 segundos em cima, mas claro que nós não éramos os mais exigentes, já a pessoa só conseguia 9 segundos e não recebe as gomas. Éramos bastante divertidos e com isto dava muito bem para quebrar logo ali o gelo e depois introduzir, se fizesse sentido, aquilo que era o conceito da nossa empresa e conhecer as pessoas. A Job Shop não foi a Job Shop mais populada que eu já estive presente, mas para a primeira experiência com uma banquinha ficámos bastante satisfeitos pela dinâmica que conseguimos obter. Isto permitiu-nos falar com praticamente toda a gente e permitiu-nos fazer também bastante boas conexões, porque desde o aluno até ao CEO de empresas XY que lá estava nesta Job Shop, a maior parte das pessoas passaram pelaquela banquinha. Portanto, se vocês algum dia fizerem alguma banquinha, certifiquem-se se vocês são uma banca dinâmica e uma banca que atraia atenção, porque no final do dia, se tu tens uma banca numa job shop, é para teres atenção. Isto é quase como se fosse uma publicidade no YouTube. Estás a ver um vídeo, se tu queres que as pessoas não deem skip ao final dos 10, 15 segundos, tu tens de ter uma publicidade atrativa. É a mesma coisa. Portanto, bastante satisfeito com aquilo que foi a nossa performance. Houve também uma data de outras coisas que nós podíamos ter feito melhor, e claro que vamos fazer, isto foi a nossa primeira vez, mas era isso, basicamente uma visão de quem teve a primeira vez numa job shop ou numa banquinha num evento e teve a banca com maior dinâmica das que estavam presentes. Espero ter aberto um bocadinho os vossos horizontes nesse sentido e desejo-vos o resto de um bom dia e até ao próximo episódio. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.